intercessão por ele. Eu acredito que vocês até já estejam por esta localidade, pelo nosso bairro, Vasco da Gama, Garibaldi e adjacência. Eu acredito que essa igreja ela já tem orado por essa situação, pela nossa localidade. E uma vez mais, você fortifica essa corrente de oração. Aonde você chegar, vamos orar pelo nosso bairro, porque a oração ela tem poder. E quando eu faço essa oração pela nossa localidade, eu percebo que a nossa localidade está sendo assolada por trevas. Comércios estão sendo beneficiados com a degradação de pessoas, de família. E junto com isso nós queremos decretar a falência do inferno e que o Deus uma vez mais venha reinar em nosso bairro. É tempo de guerra, é tempo de nós orarmos. A nós nos compete a orar, mas quem faz todas as coisas é o nosso Deus. Mas o dever da igreja é dizer: Senhor, está nas tuas mãos, eu não aceito, eu rejeito tal situação. Eu profetizo que este lugar, eu digo, eu tenho umas profecias meio loucas que eu digo: Senhor, esse Vasco da Gama, Garibaldi, adjacência vai ser o metro quadrado mais caro dessa cidade. Porque embora o poder público ele quer que a degradação do bairro, mas Deus tem um plano diferente quando a igreja se coloca de pé. As grandes empresas vão querer se instalar em nosso bairro. A nossa irmão, a sua casa, a minha casa vai valorizar tanto. Eu não sei se você está nesse nível de fé, mas nós acreditamos nisso. Pois aonde tem poder, onde tem uma igreja que não se rendeu, tem vitória. A mão de Deus te move. Meu Deus, em nome de Jesus. Uma vez mais nós oramos o teu nome nesta hora e apresentamos a ti esta localidade, apresentamos a ti este bairro, apresentamos a ti a nossa cidade. O Senhor nos ensinou a orar por todos os homens da terra. Por esta causa nós te ponhamos de joelho, por esta causa eu abro os nossos lábios a ti, ó Deus, para dizer que nós não aceitamos as trevas, para dizer que nós rejeitamos a operação maligna, para dizer que nós anulamos projeto de aniversário para a localidade, para Vasco da Gama, para Garibaldi, adjacência, Ferreira Santo, Rua 13 e tantas outras ruas que estão ao nosso entorno. Nós anulamos agora, Senhor, no nome poderoso de Jesus, derramamento de sangue inocente. Meu Deus, nós, Pai, rejeitamos as trevas, para que a tua luz reine. Há um povo que clama constantemente por esta situação. Há uma igreja que constantemente ela busca o refúgio no Senhor, pois o Senhor é o Deus refúgio e fortaleza. Profetizamos bênção, profetizamos libertação, profetizamos um numeroso exército que se levantará nesta localidade. Profetize comigo, diga assim: eu concordo com isso. Eu profetizo que um exército poderoso vai se levantar, exército de homens e mulheres. Meu Deus, levanta comerciantes compromissados com o teu reino, compromissados com a sua família, e anula e traz a falência de comerciantes que estão a Pai ao Senhor, lucrando com a destruição de famílias, com a destruição da raça humana. Traga falência, mas traga comerciantes, ó Deus, que quer ver o bairro prosperar, que quer ver a família prosperar. Meu Deus, no nome de Jesus, como Neemias subiu, ó Pai, ao monte, como Neemias estava à beira do rio Quebal orando, ou com Esdra, Pai, uma vez mais nós oramos e apresentamos todas as famílias ao Senhor. Traga libertação deste bairro, traga libertação das trevas, traga luz para este lugar. No nome poderoso de Jesus, e profetizamos que aonde havia morte, que haja vida. Profetize comigo, no amor de Deus. Diga: eu profetizo isso. Que aonde havia trevas, que haja luz. Porque a tua igreja é luz, a tua igreja é farol, a tua igreja é poderosa e a autoridade já está sobre nós. Profetizamos vida, profetizamos libertação. Sim, esta serra vai a Vasco da Gama, Garibaldi e a adjacência vai ser o metro quadrado mais caro desta cidade, porque vai valorizar tão pouco que as grandes empresas desta cidade vão querer migrar, Senhor, para a nossa região. Meu Deus, o nome de Jesus não vai virar um deserto como a margem do sapateiro, não vai virar um deserto como a sete portas, porque nesta região tem uma igreja poderosa que ora. Nessa igreja tem, ó Pai, neste lugar tem uma igreja poderosa, Pai, que rejeita o deserto e que decreta bênçãos e vitória
sobre este lugar. Pelo nome de Jesus. Amém. E nas suas orações, continue orando. Jesus, eu rejeito trevas, eu rejeito a falência, eu quero a vitória neste lugar. E se você quiser fazer parte desse grupo de intercessão, você vai pegar nosso número. Eu estou levantando um grupo de intercessão pesado em prol desta causa. Eu não sei, vai ser 10 horas de oração contínua. Eu não sei que no sábado pela manhã, iremos começar sábado pela manhã, iremos até a tarde, 1 hora de oração cada dia. Eu quero 20, 30 crentes orando conosco, cada um segurando 1 hora. Vai ser uma oração contínua, vai ser um grupo de intercessão contínua. Eu não sei como será isso, mas foi o que Deus tem nos direcionado. Se você quiser fazer parte dessa empreitada, vem conosco que nós teremos vitória neste trabalho. Abra a tua Bíblia, por favor, irmão. No livro de Reis, de capítulo 18. 18. Eu não sei como é que Deus vai fazer essas coisas, mas eu também não preciso saber como é que vai ser, né? Nem eu, nem você. A gente só precisa crer, a gente só precisa continuar obedecendo. Eu nunca vi um negócio desse, 10 horas contínuas de oração. Amém. Primeira Reis, de capítulo 18, versículo 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim toda Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezebel. Então enviou Acabe e todos os filhos de Israel, e ajuntou-se os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou ao todo o povo e disse: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se é o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, estamos cruzando mais uma jornada. E se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu falaria de culto da virada. Por que culto da virada? Porque 6 meses já se passaram, estamos entrando em mais um semestre. Quando tiver vitória nesse semestre que está se acabando, que se acabou, eu digo vitória. Se nós estamos aqui de pé, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado saúde, vimos vitória. Quando eu falo de vitória, eu falo de bem material, embora seja tão importante os bens materiais, mas a vitória é você estar cheio de Deus, estar com o fogo de Deus em nossas almas. Estamos entrando numa nova jornada, de um novo ciclo. Mais 6 meses estamos por aí, estamos a esperar. Iremos enfrentar, eu não sei o que está por vir, mas uma coisa é certa: maior é o que está conosco do que o que está conosco. Quantos creem nisso? Maior é, eu não preciso saber tampouco você, eu só preciso crer que maior é o Deus que nos chamou, que nos confiou. Iremos enfrentar com entusiasmo, iremos enfrentar com tudo que temos, iremos cruzar mais uma jornada com toda a força, com tudo que você tem. Iremos cruzar dezembro com vitória nas nossas mãos. Mas o Senhor me falava sobre isso. Estamos entrando em uma nova era, e isso é perceptível no nosso cenário mundial, no nosso cenário político, econômico. Tantas coisas acontecendo que ao certo nós não sabemos o que há de acontecer até dezembro. Mas eu já tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém. Amém. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eu percebo que muitos de nós, alguém diz assim: irmão, daí para frente vai ser só piora. Daí para diante, a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu não sei de onde tiraram isso. Que daqui para frente só vai ser violência, catástrofe. Não sei de onde tiraram isso. Eu não sei de onde aprenderam isso. A Bíblia diz que a escuridão cobriu a terra, mas a luz do Senhor
vem raiando sobre o teu povo. O sol da justiça vem sobre o teu povo. Aquele texto, levanta e resplandece, pois a luz do Senhor vem raiando sobre ti. E alguns não é só pior, eu digo, irmão, para você. Porque para o homem de Deus e para a mulher de Deus vai ter providência no meio do vale. Para o homem, para a mulher de Deus, vai ter o agir de Deus, ele vai ver a mão de Deus mudar o cenário. Não acredite por essa mensagem que estão vendendo por aí. E talvez você seja um desses que declara essas sentenças sobre a terra, daqui para frente vai ser só pior. Pensamento pessimista. A gente serve um Deus de esperança, a gente serve um Deus que renova nossas forças. Se vimos um Deus que Ele diz: eu tenho para ti um novo e vivo caminho. Um caminho novo já está preparado para o seu povo. Então não seja iludido por tais mensagens. Que vai parar, eu não sei o que vai acontecer. A única certeza que eu tenho que maior que está comigo. A única certeza que eu tenho que maior é Deus para me dar vitória. Essa é a única certeza que eu tenho. E eu lhe convido a entrar nesse semestre com o pé direito, com o pé esquerdo. Não sei como você entrará, mas entre com tudo que você tem. Com todo o seu coração em Deus, com toda a sua esperança em Deus. Irmão, é perceptível que estão vendendo uma mensagem que estão frustrando a muitos corações. É a estratégia do inimigo roubar de nós a esperança. É a estratégia do inimigo nos últimos dias. E quando a gente olha o noticiário, tem uma indústria enriquecendo com espanto noturno. Tem uma indústria de comunicação lavando a jega, como se diz no bom popular, lavando a jega, vendendo o espanto noturno. E eu e você, nós não somos guiados pelo espanto noturno, pela seta que voa de dia, pela mortandade que assola no meio-dia. Não! Nós somos guiados pela mão poderosa do Senhor. O salmista lhe declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansará. Descansa teu coração. Descansa. Eu não sei qual Deus você tem. Alguns fabricaram um Deus para si, um Deus pequeno, um Deus que perde controle. Alguns fabricaram no seu interior um Deus que não está nem aí para nada. O meu e o teu Deus, ele é zeloso. Ele tem cuidado de nós. Irmão, eu não sei se você já andou no interior, já andava no meio da roça, andava no meio das estradas, e a gente ficava, inclusive a senhora é de São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, eu estou no estado da senhora de São Gonçalo dos Campos. De vez em quando eu estava em São Gonçalo e não tinha um caminho que era só de doer, irmão. E aí ficava doido para ter uma sombra, um pedaço de árvore, uma árvore para a gente se esconder. E aí, quando a gente chega na sombra, o que é que você faz? Você diz: oh meu Deus, que amigo. Não é assim que você faz? Isso é se esconder debaixo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra, que é onipotente, descansará. Você, irmão, quando você está debaixo da sombra do onipotente, é como você procurou. Você estava debaixo de um calor terrível. Oh meu Deus. E a gente até que dorme quando está debaixo de uma sombra poderosa. Quando você encontra um pé de jaqueira daquele que se esconde, alguns até dormem. Pois esse é o exemplo de se esconder na sombra do Onipotente. Você descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele faz o quê? Descansa. Porque você está tão aflito. Porque você está sendo guiado por aquilo que o teu Deus não disse para ti. Descanse na sombra do Onipotente. Esse é o maior exemplo. Quando nós estamos aí, se esconde lá e você fica tranquilo. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço. Eu só estou descansando. É isso sinônimo de descansar? Não, eu vou descansar mais um pouquinho aqui debaixo dessa sombra. De vez em quando aquele sol escaldando, aí a gente para e só vai depois que se sente refrigerado. Descansa aí, meu irmão. Descansa aí. Talvez você está entrando no segundo semestre cansado. Eu lhe convido nesta noite a descansar. Os que confiam no Senhor, Ele é como um monte de Sião, que não se abala.
mas ele permanece firme para sempre. Confia no teu Deus. E partindo para a nossa mensagem, irmão, estamos num cenário onde o texto que nós lemos é conhecido de todos. Vejamos o Elias. A Bíblia fala que Elias estava em caverna, sendo alimentado em caverna. O Deus entrava com providência na vida do Elias. E Elias é escondido, porque chega um dia que nós estamos escondidos. Chega um dia que o próprio Deus não permite que nós não apareça, que nós não sejamos convidados, nós não tenhamos reconhecimento. Isso é coisa do nosso Deus. Eu estava falando essa semana, esconder, a gente só pode ser Deus nessas causas. De nos esconder, de não nos fazer ninguém nos ver. Só pode ser Deus, porque ele também escondeu Elias na caverna, e até então ninguém conhecia Elias. Até então Elias não era conhecido, era um cara poderoso, um cara esperando a voz de Deus, mas ele estava escondido. Ninguém conhecia Elias. Aquela sociedade conhecia Elias pelo apelido, não é aquele que anda dentro das cavernas. Era conhecido Elias como não era um profeta poderoso, era como um qualquer, ou como um ninguém. E chega um dia em nossas vidas que é semelhante a isso. Nós não temos reconhecimento, ninguém nos conhece. Eu não estou nem aí para quem não nos conhece, porque Deus tem dessas. Descansa o teu coração. Não fica preocupado com reconhecimento, não fica preocupado com nada disso. Descansa o teu coração, e no momento certo o vento soprará ao teu favor. Amém. O que é isso? O vento oportuno, pastor Marco, o que é o vento oportuno? O vento oportuno soprará ao nosso favor. A história vai dizer que os pescadores na Roma antiga, eles ficaram esperando a oportunidade. A oportunidade vem de um vento oportuno. Essa vem de uma palavra que é de pescadores que ficavam no monte esperando a oportunidade, o vento oportuno. Eles descansavam. Quando o vento oportuno passar, a gente desce para pescar. E vem daí essa mensagem: oportunidade. Fique esperando o vento oportuno ao teu favor. Deus, ele não te esqueceu. Parece até que Deus nos esqueceu. Isso aí é defeito de seres humanos. O nosso Deus é onisciente, onipotente, e você precisa acreditar nisso. Ele não te esqueceu. Deus ele tem pressa. Deus ele não tem pressa, porque pressa é defeito de alguém que está atrasado, e Deus nunca está atrasado. Deus ele chega na hora certa. Não, é alguém que Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Deus ele vai chegar na hora certa. Porque pressa é defeito de seres humanos, e Deus é poderoso. Diz a Bíblia que Elias está dentro de caverna, e no momento certo Deus levanta Elias. E eu percebo que Elias cumpre o seu ministério com tudo que ele tem. E eu começo a pregar para você, meus irmãos. Para chegarmos a dezembro de pé, você vai precisar entrar com tudo que você tem. Amém. Elias estava sendo preparado para aquela oportunidade. Elias estava sendo preparado para aquele vento oportuno. E quem preparou o cenário? O próprio Deus preparou o cenário e colocou Elias dentro. Isso é umas coisas que Deus faz com o crente que está ali só na dispensação do Espírito Santo. No momento certo, Deus cria toda a situação e diz por quê, te coloca dentro da história. Quantos creem nisso? Amém. Não, o teu Deus ele não te esqueceu. Ele está só esperando o momento certo. Elias entra com tudo que ele tem. Repara que rotular Elias. O que é que Acabe diz Elias? O texto que nós lemos: você é o perturbador de Israel, chamando ele de perturbado, de campurim. E outra palavra é o campurim na sua vida, Elias. Você é o perturbador de Israel. E eu gosto do Elias. O Elias é louco. O Elias é quase meu herói. Ele diz assim: não, eu não sou perturbador de Israel. Olha para o texto, você vai ver ele falando isso. Perturbador é a sua casa, é a sua mãe, é o seu pai. Essa foi a palavra que Elias fala, Acabe. Não, eu não sou perturbador. O perturbador é a casa do teu pai, a casa da sua mãe. Essa é a palavra de Elias. E tem outra, eu não vou ficar batendo boca com você. Reúne todo o povo no Carmelo. Os 450, os 400 profetas de Baal, os 450 de Azera. Reúne todo mundo no Monte Carmelo. E sabe o que eu percebo? Você conhece essa história.
Perceba alguém que tem convicção do que está fazendo e para onde está indo. Alguém que tem que estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Se nós queremos cruzar adesivos, precisamos entrar nesta guerra com convicções. Convicções da onde para nós estamos indo. Convicção que Ele está nos guiando. Se você quer cruzar, se você quer começar esse novo semestre, tenha convicção do Deus poderoso que está na tua vida. Se você quer cruzar, quer enfrentar tudo que está por vir, tenha convicções. Faça o que tem que ser feito. Elias, irmão, não ficou aqui dando satisfação. É isso que eu aprendo nesse texto de alguém novo, de alguém é doido mesmo. Ele não para dar satisfação a Acabe. Ele não para tentar converter Acabe. Ele vem com a sentença e com a resposta de Deus. Ele faz o que precisa ser feito. Quantos de nós aqui está nesta noite que precisa ser feito e por muitas das vezes nós ficamos procrastinando? Amanhã eu faço, depois eu faço. Aquela história da academia, segunda-feira eu começo a academia. Aquela história da caminhada, segunda-feira eu começo a minha caminhada. Eu também faço muito isso. E quando eu saio, acordo de manhã, um frio, eu digo, aonde eu quero dormir? Não vou para a academia, coisa nenhuma. Mas isso é procrastinar, isso é deixar de fazer o que era para ser feito. E todos nós, se continuarmos agindo assim, anulando, procrastinando, iremos chegar aonde? A lugar nenhum. Eu lhe convido, meus amados irmãos, a você ter convicção de fazer o que tem que ser feito na tua vida. Se é preciso se aproximar de Deus, se aproxime com tudo que você tem. Tire o rótulo e se por algum motivo alguém te rotulou, até o seu subconsciente te rotulou, e você tem a convicção que você não é isso que falaram a teu respeito. Tire esse rótulo, faça o que tem que ser feito, entre aonde tem que entrar. Elias, ele vai fazendo o que tem que ser feito, e por isso ele tem vitória no desafio. Todos nós sabemos que o desafio era coisa de louco. Esse desafio de Elias era um anã contra um gigante, um império gigante. E Elias chega lá convicto de que foi Deus que falou com ele, e reúne, bota o dedo na cara e reúne todo mundo. Não é uma coisa de louco isso? Para quem conhece o texto sabe do que nós estamos falando. Ele vai diante, é um homem só, um homem solitário, um homem que não tinha um grande exército, mas tinha o Espírito de Deus latejando em suas vidas, mas tinha convicções. A palavra de Deus estava impregnada na sua alma, e só nós iremos realizar grandes feitos nesses dias se estivermos atrelados com o Espírito de Deus em nossas vidas, se estivermos com a sua palavra, aquele texto que o Davi usa, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Precisamos esconder esta palavra em nosso coração, porque todos os dias irão nos rotular. Todos os dias a nossa mente ela tende a nos atrasar, a procrastinar, a deixar de fazer o que tem que ser feito. Todos os dias iremos nos sabotar. Todos os dias. Alguém disse: eu vou entrar na faculdade em janeiro. Não conseguiu entrar em janeiro. Não, esse segundo semestre eu entrarei na faculdade. Não entrarás. Você precisa ter convicção, você precisa fazer o que tem que ser feito. Se você quer resultados diferentes, se você quer vitória, se você quer colher, precisa analisar o que nós estamos a plantar. É perceptível que muitos de nós trabalham muito, mas tem pouco rendimento. É aquela coisa, colocar o dedo em saquetel furado. O indivíduo trabalha, mas não sai do lugar. O indivíduo está em um campo espiritual. Ele trabalha, mas ele trabalha não é para a igreja, ele não trabalha para Deus, ele não trabalha para Jesus, ele trabalha a fim do ministério, a fim de ser visto, a fim de ser conhecido. E a realidade é que ele é a obra de Deus, mas de fato não é a obra de Deus, é a sua própria obra que ele está realizando. E por isso ele tem trabalhado e tem rendido tudo. Precisamos convertermos. E se nós queremos resultado diferente para o segundo semestre, precisamos se conscientizar que de fato a obra é dele. Que a glória, alguns dizem, está louvor do Senhor, mas
na realidade, Ele quer o bendito louvor. Ele quer os aplausos, Ele quer ser reconhecido. Embora Ele canta, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas no fundo, Ele quer ser reconhecido. E se nós queremos resultado de Deus, precisamos de Senhor, de fato, a glória é sua, o eterno. Não a nós, mas a Ti toda a glória. Precisamos ter essa convicção. E você é perceptível que nesse cenário, ele está convicto, Elias entra, ele desafia o exército, ele desafia os profetas de Baal, ele faz conforme o Senhor falou, ele não precisou inventar, irmão, quantos de nós temos consciência do que precisa ser feito? Mas alguns continuam enrolando. Talvez você saiba onde está um grande problema na tua casa. E o problema não é o teu vizinho. Talvez o problema seja você. O problema não é a tua mamãe que não converteu. Talvez o problema seja você. O problema não é o teu pai que não converteu. Talvez o problema seja você. Precisamos fazer o que tem que ser feito. Elias, ele mexe numa esfera, irmão, que ninguém teve coragem de mexer, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. E quando ele é guiado pelo Espírito de Deus, diz: fica caladinho, fica no teu canto, deixa eu falar que eu vou responder por ti. Não precisa falar nada. E a gente quer dar uma satisfação. A gente quer dizer o porquê, porque não foi justificação. Mas o Espírito de Deus diz: não, fica na sua. E aquele texto que eu sou humilhado, certamente será mais exaltado, mas nós não temos a paciência de esperar o humilhado ser exaltado. Eu não sei o que é que você vai fazer para o segundo semestre de 25, mas é preciso fazer algo, é preciso se levantar, é preciso que aquela palavra que a gente ouve tanto posicionar-se. É preciso se posicionar no campo espiritual. Eu percebi que o maior problema não é as trevas. O maior problema hoje é a luz que não quer brilhar, é o sal que não quer dar gosto. Porque as trevas sempre existiam, desde o tempo de Jesus não houve trevas. E talvez muito pior do que hoje. Mas houve um período em que a luz ele disse que eu sou o sal da terra, a luz do mundo. E acreditaram tanto nisso, que incendiaram a geração, incendiaram o tempo, a fim de acreditava sem sombra de dúvida que era o sal da terra e a luz do mundo. O grande problema hoje é que a nossa geração, ela esqueceu que ela é o sal da terra. Ela esqueceu, é aquele texto que o apóstolo Paulo fala a Timóteo: nos últimos dias viriam dias trabalhosos, homem amante de si próprio, ou mais amante do seu deleite do que amigo, mais amigo de Deus, ou mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Homem amante de si próprio, homem que o seu Deus é o seu umbigo. E repara se não é isso que por muitas das vezes nós estamos fazendo. É aquele negócio: é minha casa, é minha vida, a minha vitória, a minha libertação. Eu sempre vi ao longo da Bíblia alguém trabalhando no coletivo, alguém trabalhando em prol de uma sociedade restaurada. Você vai ver por diversas vezes na Bíblia alguém se levantando em prol do coletivo e não por uma causa individual. E não por uma causa individualista. Ao longo das Sagradas Escrituras, Esther se levanta em prol do quê? Em prol da comunidade que ia ser exterminada. Elias se levanta em prol de quê? Em prol de uma sociedade que estava vivendo um declínio espiritual. E tantos outros. Daniel da Babilônia, não esquece. Ele entra lá e jejuma. Eu vejo alguém pegar o jejum de Daniel e dizer: não, eu vou jejuar porque eu quero uma porta de emprego. Daniel não jejuou por uma porta de emprego. Daniel queria a resposta, queria dizer: Senhor, o povo está aqui cativo. E o Senhor disse que ia durar 70 anos, se passaram. O povo ainda está aqui cativo. Se move em favor deste povo. Uma causa coletiva é o que tem que nos mover nesse dia, se queremos respostas de Deus. Precisamos tirar os nossos olhos de nós. Precisamos tirar os olhos das nossas necessidades. E a dizer: Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades. E a tua palavra me ensinou a buscar pelo teu reino e a tua justiça. Porque as demais coisas o Senhor irá me acrescentar. Quantos lembram daquele texto? Que o
conhece as nossas necessidades, mas parece que a gente esquece tudo isso. E o pior de tudo é que estão engordando esses pensamentos. O Senhor conhece as tuas necessidades. Tira os olhos de si, tira os olhos do teu umbigo e diga: Senhor, eu vou clamar até que o Senhor faça algo em prol dessa sociedade. Tenha piedade, tenha misericórdia. E o Senhor não vai te deixar na mão. Eu nunca vi ninguém que serve a Deus ficar na mão. Eu nunca vi alguém que serve a Deus ficar para trás. Deus sempre faz algo. Elias, ele incomoda uma sociedade. Elias, ele mexe em esfera. Ele se posiciona. Elias fala o que ninguém tinha coragem de falar. E hoje parece que nós estamos vivendo essa mesma realidade. Muitos Elias se calam porque não tem mais coragem de falar, porque tem medo de ficar na caverna, porque tem medo de ser excluído. Eu tenho medo, irmão, de ser rejeitado por ele naquele grande dia. Eu tenho medo da igreja no teu nome. Você fez e aconteceu, mas afasta de mim que eu não te conheço. Isso eu tenho medo. Eu lhe convido a você se posicionar, a você ser um profeta, um Elias no teu colégio, na tua casa, no teu bairro, na rua onde você mora. Se você quer colheita poderosa, se você quer desfrutar, aleluia, quer desfrutar, irmão, de uma das maravilhas do reino de Deus. Eu percebi uma coisa: o que adianta eu ter um bom carro, se daqui a 10 anos eu não vou poder andar na rua com ele? Do que adianta eu construir uma casa, e daqui a 10 anos eu não poder sair dela, eu tenho que ficar trancado? E isso, se eu e você não se mobilizar e não tivermos consciência disso, irá acontecer, não sei se temos mais 5 anos pela frente, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Precisamos de Elias que vê o futuro e decreta uma palavra poderosa e desfaz as obras do diabo, porque poder e autoridade o Senhor já nos deu. Poder e autoridade está sobre nós. Eu descobri que os meus lábios, ele tem o poder de abençoar o quanto de amaldiçoar. E é necessário nesse dia nós se posicionarmos como Elias. Se for muita satisfação, Elias, ele faz o que tem que ser feito. Elias sobe dentro de casa, reúne todo o povo e vamos subir para o desafio. Eu não posso cochear em meus pensamentos, eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso, irmão. Eu percebi que maior do que o pecado é a omissão da luz. É alguns que sabem o que precisa ser feito, mas ele se omite. É alguém que tem um resultado, alguém que tem a porta aberta. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que é militante, eu sei disso, eu tenho consciência disso, mas precisamos ainda fazer muito mais. Amém. Precisamos ainda se levantar e chamar o povo para um grande desafio, um desafio de fé. E não é aquele desafio minha casa, minha vida, mas é o desafio: entregue a tua vida ao Senhor e tudo Ele fará. Aleluia. Entregue a tua alma ao Senhor. Amém. Precisamos trocar nossas mensagens motivacional para ter uma mensagem consciente e dizer: entregue a tua vida a Jesus, porque vai morrer no pecado. E outro dia alguém me desafiou, eu digo: se você não fizer, tu morre. E o cara regalou o olho, o burro, eu não vou. Mas é isso, é para isso, para ser o que tem que ser feito. Eu estava outro dia com esse pensamento. Tem um lugar que eu estou querendo abrir um trabalho, é barco pesado. Eu chamo os crentes, não, lá não tem nada. Eu não sei o que eu estou chamando, eu não sei. Não, lá, e não vão mesmo, não vão, meu Deus. Que é isso? Eu não sei, pô, Chico de Deus, esse povo está sendo guiado. Precisamos ser Elias nesta geração, sem medo da morte. Se aquele texto se cumpre sobre nós, o morrer é Cristo, o viver é lucro. Outro dia alguém falou: como está a obra? Eu digo: rapaz, eu estou no lucro. Eu todo dia estou falando do amor de Deus, então eu estou no lucro. Todo dia eu estou pregando, mas como é que está aí? Deus não mandou eu ganhar. Quem faz essa obra de ganhar é o Espírito Santo. Ele falou: ide por todo mundo e pregue. O meu papel, o seu papel é ser Elias, ser uma voz no deserto como João Batista, é pregar. Mas você está ganhando, não é eu que tenho que ganhar, não é você que ganha, é o Espírito Santo que ganha para Ele mesmo. O meu papel, o teu papel é pregar. Elias, irmão, ele chama um pouco do desafio e tem vitória no desafio. A Bíblia vai dizer que ele coloca o sacrifício no altar. Qual é o teu sacrifício?
Porque é perceptível muita gente falando de sacrifício, mas é um tempo em que as pessoas não investem no reino de Deus. É um tempo em que as pessoas não sacrificam muita coisa a Deus, mas querem resultados sobrenaturais. Elias, para ter resultados sobrenaturais, ele teve que sacrificar. E não foi o alimento, foi a água. A água estava escasseia no seu período. Havia uma escassez de água, e a Bíblia vai dizer que Elias morre no sacrifício diversas vezes. E o Senhor falou: o que você tem sacrificado? Ide por todo mundo e fazer o que, irmãos? Ide por todo mundo e fazer discípulos. Deus não nos chamou para ter seguidor, Deus nos chamou para ter discípulo. Elias é alguém que muda toda a atmosfera, muda todo aquele ambiente pelo seu posicionamento. E talvez alguns de nós, o que está precisando para ter êxodo, para ter vitória, é só se posicionar naquilo que Deus mandou. É só se dizer: não, eu vou ficar até aqui, até que Ele me dê uma segunda ordem. Não, eu vou fazer isso que Ele está mandando, até que Ele me dê uma segunda ordem. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas. Evangelho de Lucas. O melhor, Mateus 21. Mateus 21. Eu já estou encerrando, eu estou vendo aqui o aviso, mas eu já estou estourando o horário. Mateus 21, 18. Você vai ver aí uma árvore, é isso? Deixa eu ver se é isso que fala nesse texto. Se você puder ler, leia aí 18 e 19. Mateus 21, 18 e 19, leia em voz alta. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais é fruto. Imediatamente a árvore secou. É bem isso que acontece com quem não se posiciona. O papel daquela figueira era produzir, o papel daquela figueira era dar fruto. Jesus acordou cheio de fome. Alguém acorda de manhã com fome aqui? Acorda, eu não acordo com fome, eu perco o apetite de manhã, eu vou até meio-dia sem fome nenhuma. Mas Jesus era como alguns de nós, acorda para aquela fome. Jesus até teve fome, o texto especifica isso. Jesus teve fome e procurou fruto na figueira, mas a figueira só tinha folha. Folha chama atenção? Sim ou não? Chama atenção folha, né? Folha chama atenção, sabe o que é folha, irmão? Folha é aqueles artifícios que por muitas vezes nós criamos. É aquela coisa grandiosa, não, porque vai libertando e vai ter esse grano, é muitas folhas por aí espalhadas, mas não alimenta, não nutre. É preciso, o nosso Deus, Ele está interessado em nossos frutos, não em nossas folhas. Elias é alguém, irmão, que está ali dando fruto, que está frutificando. Elias é alguém, irmão, que não só está com a aparência de quem é. Houve um período em que ninguém conhecia Elias, mas depois desse feito no Monte Carmelo, Elias é conhecido como o homem de Deus. Elias é conhecido como o maior profeta, mas houve um período que ele não era ninguém. E isso acontece por muitas vezes conosco. Estamos cheios de folha ao nosso redor, encarregando tanto indumentária, tanto eu sou, tanto eu, aquela coisa toda. Mas não é sobre isso. Deus não está interessado em tuas folhas, Ele está interessado nos teus frutos. Sabe, irmão, quantas das vezes nós passamos semestre após semestre só produzindo folha. Significa que a gente está fazendo alguma coisa errada quando nós não temos resultado dos nossos trabalhos. Significa que tem alguma coisa errada conosco e que eu preciso ter essa consciência. Eu tenho lá minhas plantas lá e de vez em quando eu meto a faca nelas tudo para ela produzir, para ela ficar mais bonita. Depois de 2, 3 meses ela está com aquela folha verde, poderosa. E de vez em quando o Senhor vai fazer isso conosco, porque Ele está interessado em nós. E por isso que Ele manda alguém doido assim como eu para falar essas coisas para vocês. Porque Ele está interessado nos nossos frutos. É preciso deixar a folha de lado. E talvez você quer dar fruto, mas tem muito de folha ao seu lado. Deixa essas folhas de lado e vai dar o seu fruto, vai produzir, vai adubar a sua terra. Ah, mas e as folhas? Deixa lá que o Pai vai cuidar das folhas. Elias é alguém que produz, e nós precisamos ser como Elias. Porque o resultado desta árvore foi o que Jesus falou.
seca-te. E aquela figueira, ela secou, nunca mais pôde produzir. Quantos abriram mão dos seus dons? Porque tem gente que confunde, tem gente que carrega tanta folha que acha que a folha é o resultado. Não, porque eu já sou, porque eu estou ali. Tem cara que eu faço parte do grupo tal, e de manhã eu estou, segunda eu estou, sábado eu mais. Eu digo, eu estudo. Deus não está interessado, irmão. Ele está interessado no que precisa ser feito, indo por todo mundo, entregar o evangelho a toda criatura, coloque a mão nos enfermos, serão sarados. Isso é produzir, isso é meter a mão mesmo. É adubar a terra, sacudir o inferno. Eu não estou anulando aquilo que nós já viemos estamos fazendo, mas eu quero lhe trazer a consciência. Isso aí é secundário, o primário é o fruto. O fruto, a folha serve para dar sombra, a folha serve para alimentar alguns animais, serve, é uma palavra, serve, mas Deus está interessado em nossos frutos, de sacudir o inferno, com tudo que nós temos. Eu lhe convido, nesse segundo semestre, você, se for possível até agora, você manda essas folhas embora, Senhor. Eu estava assim, eu chegava pesando na caminhada, e é um perigo quando o ministério começa a pesar na vida do homem e da mulher. Significa que ele está carregando folhas, uma bucha, só está causando peso e dano nesse indivíduo. Está pesando, Senhor, está com peso. Não, a obra do Senhor é gratificante, a obra do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores, a bênção do Senhor. E ministério é bênção, dores espirituais é bênção. E como está acrescentando dores, significa que você está trabalhando para você, e você precisa voltar a trabalhar para o reino de Deus. Aleluia! Recebe essa palavra no teu coração. Que Deus fale muito mais ao teu coração e possa produzir em nós fruto digno de arrependimento. Essa libertação chegue na nossa mente. Se queremos cruzar, enfrentar esse segundo semestre, vai com tudo que você tem, de toda a tua fé, porque Deus, Ele é conosco. Obrigado pela oportunidade do Senhor. Deus